Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a olhar de novo para o capítulo 16 do livro de Provérbios. Nós no último programa passámos muito rapidamente sobre os últimos textos do livro de Provérbios do capítulo 16. E nós hoje gostaríamos de voltar a alguns versos deste capítulo. E depois iremos tentar analisar ainda o capítulo 17 deste livro de Provérbios. Diz assim, por exemplo, o verso 24 deste capítulo 16. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Aqui vemos a importância das palavras. Elas são preciosas, elas são fundamentais, são como medicina para o corpo. E realmente hoje começa-se a dar valor àquilo que se chama de pressão ou violência psicológica. Muitas pessoas são pressionadas por causa das palavras que ouvem. Muitas pessoas, por vezes, são marcadas, toda a sua vida fica marcada porque na infância, na juventude, foram maltratados. Foi-lhes dito que eles eram burros, foram-lhes ditos que eles não eram capazes de fazer nada, foram-lhes ditos que eles eram uma vergonha, que eles eram sempre um empecilho. E essas pessoas foram marcadas por essas palavras. Assim o contrário também é verdade. Palavras que são doces, palavras que são de encorajamento, palavras que são de ânimo. É necessário que essa pessoa as ouça agora. Palavras agradáveis são como favos de mel. Eu quero dizer aqui, mesmo não o conhecendo, mesmo não sabendo quem você é, mas sabendo que você é uma criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, que você é extremamente especial para Deus. Essas palavras que você ouviu em toda a sua vida não são verdade. Infelizmente, muitos cônjuges ainda hoje continuam a perpetuar esse mesmo discurso. E por isso muitas mulheres são maltratadas, sentem-se espezinhadas, sentem-se postas de lado, desvalorizadas. É necessário que você entenda que você é preciosa, é precioso aos olhos de Deus. Você de facto é alguém que Deus amou muito, amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você é alguém de muito valor aos olhos de Deus. Você não é essa pessoa que você imagina. Eu gostaria talvez, se você tiver um espelho aí, olhasse no espelho, olhos nos olhos com você mesmo e veja aquilo que Deus criou. E aquilo que Deus criou é belo, aquilo que Deus criou é fantástico, aquilo que Deus criou é você. E você é precioso aos olhos de Deus. Por isso, palavras agradáveis são como favos de mel. Eles fazem bem ao nosso corpo, fazem bem à nossa alma. Por isso eu sugiro, endireita essas costas, alegre esse rosto, sorria, porque ele faz a diferença no seu dia-a-dia. Vale a pena você se encarar a si mesmo. Eu conheço algumas pessoas que nem têm coragem de olhar no espelho. Não têm coragem de se ver a si próprio. Têm uma autoimagem tão distorcida de si mesmo que não são capazes de se encarar. E eu quero dizer que você é algo especial aos olhos de Deus. Você é algo que Deus ama profundamente. Independentemente do seu passado, Deus continua a amá-lo. Talvez há necessidade de você se arrepender de alguma coisa. Talvez há necessidade de você deixar de lado alguma coisa. Mas você continua a ser amado por Deus. Deus o ama com um grande amor. Por isso deu o seu Filho unigênito. O verso 25 ainda deste capítulo 16 diz: há caminho que parece direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. Este é de facto um texto bíblico que é uma referência para mim. Muitas vezes eu penso que estou a fazer um plano interessante, uma coisa boa, mas no final das contas aquilo saiu errado, as pessoas que eu queria ajudar magoei, as pessoas que eu queria ver encorajadas desanimei, e afinal de contas há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o final são caminhos de morte. Nós necessitamos voltar para Deus, perceber que é Deus quem conduz os nossos passos. E quando nós entregamos os nossos passos nas mãos de Deus, aí sim Deus faz a diferença. É importante nós confiarmos, de facto, a nossa vida nas mãos de Deus. E o último verso aqui do capítulo 16 diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra,
e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Este texto bíblico eu sublinhava na minha Bíblia, você sublinhe na sua Bíblia. É fundamental. Veja aqui, o que domina o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade. O que domina o seu espírito do que aquilo que toma uma cidade. É fundamental. Temos histórias de pessoas que dominaram nações, grandes imperadores que conquistaram grandes países, no entanto não tiveram a capacidade de conquistar a sua própria alma. Pessoas que dominaram povos inteiros. Temos talvez Alexandre Magno, temos o rei Nabucodonosor, temos imperadores fantásticos, e se a gente olhar mesmo até para aquele que talvez foi o ditador mais terrível da nossa era, Hitler, que conquistou países atrás de países, era um homem que não se conseguia dominar a si mesmo, com um ódio, com uma amargura na vida, incapaz de lidar com as suas próprias frustrações, com os seus próprios medos. E este texto bíblico é, mais uma vez, claro, evidente. É mais importante nós dominarmos o nosso espírito do que tomarmos uma cidade. É melhor ser paciente do que ser um herói de guerra. Muitas pessoas têm impérios, estabeleceram as suas empresas, foram capazes de facto lutar na vida, conquistar isto e aquilo, mas não conseguem lutar contra os vícios, não conseguem lutar contra o seu próprio eu. São esmagados porque não sabem dominar o seu espírito. Então é fundamental nós aprendermos a dominar o nosso eu, a controlar. Os nossos desejos não são para ser vividos assim simplesmente desregradamente. Não, isso conduz normalmente a maus caminhos. Vale a pena a pessoa autodisciplinar-se, vale a pena a pessoa ter cuidado. Se nós olharmos, por exemplo, para muitos desportistas que ganharam milhões assim de repente, jovens que começaram a ganhar milhões de repente, um dos problemas é que não souberam gerir essa riqueza e rapidamente destruíram tudo, porque se envolveram em vícios, jogo, drogas, álcool, e depois muitas vezes destroçaram a sua vida, ou porque tiveram um acidente, ou porque gastaram o dinheiro todo e hoje estão na miséria. Precisamos de autodisciplina, dominar o nosso espírito. O verso 33 diz: a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Vemos aqui mais um texto que dá ênfase ao cuidado, dá ênfase àquilo que Deus pode fazer na nossa vida. O capítulo 17, o verso 1, então finalmente chegamos ao capítulo 17, diz: melhor é um pecado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Aqui temos a contenda como, no fundo, a base de toda a infelicidade. Quantos e quantos lares nós conhecemos que estão a viver isto regularmente, diariamente? Contendas, gritarias, blasfémia, confusão, falta de respeito. Como seria diferente se as pessoas conseguissem viver tranquilas dentro da sua própria casa? O verso 2 nos diz ainda: o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Vemos aqui como Deus avalia as nossas motivações. Deus é quem olha para o nosso coração. Às vezes nós próprios tentamos nos enganar, não sei se consigo acontece, mas muitas vezes nós queremos fazer uma ação que parece até boa, mas a motivação por detrás é uma motivação egoísta, uma motivação de autovalorização, é uma motivação que nós queremos, enfim, de alguma forma uma projeção, que os outros olhem para nós. E isto é quem Deus prova. Deus prova os corações. É Deus quem testa aquilo que é as nossas motivações. Talvez até as ações podem parecer interessantes, altruístas, filantrópicas, mas na realidade a nossa motivação do nosso coração é aquilo que Deus quer tomar atenção. Então vale a pena você provar o seu coração. Assim como Deus prova o coração, há então este exemplo do ouro e da prata. O ouro e a prata são refinados quando passam pela fornalha, quando há o crisol, que vai de alguma forma retirando as impurezas da prata, as impurezas do ouro. Assim Deus quer retirar as impurezas da sua vida. Ao avaliar as motivações do seu coração, Deus quer retirar as impurezas. Então deixe Deus sondar o seu coração. Como dizia o salmista: sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há alguma maldade em mim. Faça essa oração a Deus. Deixe Deus moldar as suas motivações. É aí que Deus quer trabalhar.
na sua vida. O verso 4 ainda diz: o malfazejo atende para os lábios iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Vejamos aqui que infelizmente há pessoas assim. Estão satisfeitíssimas com a desgraça do próximo. E o meu vizinho ficou sem casa. Pois, ainda bem porque ele tinha uma casa maior que a minha. E o fulano tal, coitado, teve um acidente. Mas olha, ainda bem porque assim ele agora já não tem um carro melhor que o meu. E infelizmente há pessoas que se alegram com este tipo de desgraças. E nós vemos que Deus não deixará impune quem fica alegre com a calamidade dos outros. Quem fica contente com aquilo que acontece de desgraça aos outros. Deus irá fazer justiça também a essas pessoas. O verso 6 diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Mais uma vez vemos aqui Salomão a dar importância à vida familiar. Ele aqui salienta os netos, a importância dos netos. É verdade que aqueles que já têm netos sentem isso. É bonito ter filhos, mas quando se tem netos, de facto é algo ainda mais belo, dizem aqueles que os têm. Eu ainda sou muito jovem para ter netos, tenho só filhos, acho que ter filhos é fantástico, mas talvez netos seja ainda mais fantástico de facto. Mas aqui, por outro lado, temos aqui a glória dos filhos são os pais. A importância de ser bons pais, a importância de estarmos presentes na vida dos nossos filhos. Eu tenho que reconhecer que por vezes nós falhamos aqui. Nós, numa certa fase da nossa vida, na fase onde estamos empenhados em projetos, na fase de produção da nossa vida, muitas vezes dedicamos-nos demais aos projetos, aos trabalhos, e esquecemos os nossos filhos. Precisamos de dar tempo aos nossos filhos. Eu fico muito alegre porque hoje a mentalidade já mudou bastante e hoje saímos para as ruas, para os jardins e estão lá os pais com os seus filhos ao fim de semana, vão passear, vão para os jardins com os seus filhos, alegram-se, brincam, já não têm receio de brincar com os seus filhos. Há 2, 3 gerações atrás isto era quase impraticável, quase impossível ver um pai a brincar com o seu filho. A maneira de educar era muito austera, muito distante. Era um modelo que os pais da época tinham. Certamente fizeram o melhor que sabiam e que podiam, não estou a questionar isso. Mas, de facto, hoje precisamos de pais mais próximos, que não saem só ao fim de semana com os filhos, mas que estão presentes também no dia-a-dia, nas escolas, que estão presentes na educação, naquilo que eles recebem, a informação que recebem nas escolas, o acesso que eles têm à informação através da televisão, da internet. E isso os pais precisam de estar envolvidos, porque a glória dos filhos é os pais. Então é fundamental que nós sejamos pais presentes na educação dos nossos filhos para que este texto bíblico se realize na íntegra. O verso 7 ainda diz: ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem a dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. Aqui é um texto bíblico que poderia ser polémico se nós não entendêssemos todo o ensino que Salomão tem vindo a dar até aqui. Se nós simplesmente nos agarrássemos a este texto bíblico, poderíamos pensar: então, mas Salomão está a ensinar que é bom fazer suborno? É óbvio que não. O que Salomão está a dizer é que quem dá suborno acha que aquilo é quase como uma pedra mágica, ou seja, desbloqueia as situações, resolve os problemas. Mas na realidade já vemos que Salomão tem ensinado vezes sem conta que o suborno é algo que vai levar o povo à falência. O suborno e a corrupção é algo que destrói uma nação. O suborno e a corrupção não traz mantimento para a mesa. São textos bíblicos que eu estou a citar do livro de Provérbios. Salomão já ensinou isto. Agora, no entanto, quem dá suborno acha que aquilo é de facto uma pedra mágica. E é nesta perspectiva que ele está a falar aqui sobre a questão do suborno. É fundamental nós percebermos aquilo que o texto bíblico nos diz no seu contexto maior. Quando retiramos os versículos do contexto, então, muita gente comete atrocidades, às vezes até citando as Escrituras. É necessário nós entendermos as Escrituras no seu contexto para podermos então depois entender o que é que o autor nos está a dizer. E aqui ele não está a favorecer de forma alguma o suborno. E é necessário declarar isto com todas as letras para nós não ficarmos com dúvidas sobre o que o texto bíblico nos está a querer ensinar. O verso 9 prossegue a dizer: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais uma vez aqui,
é necessário entender o que significa encobre a transgressão. Aqui não está a falar de alguém que, como às vezes nós, num linguajar comum, dizemos, vamos pôr uma pedra sobre o assunto. Não façamos isto, não é isto que o texto bíblico nos está a dizer. Aqui o que encobre a transgressão, adquire amor, é no sentido de alguém que não fala demais, de alguém que não diz o que não deve, de alguém que não descobre, no fundo, aquilo que deveria ser sigiloso e está a ser tratado no devido lugar. Então não é uma pessoa, como a Bíblia diz, que está a murmurar, está a levantar um assunto fora do sítio. Então é nesse sentido que o texto bíblico aqui do verso 9 diz: o que encobre a transgressão adquire amor, ou seja, aquela pessoa que sabe ser prudente, aquela pessoa que sabe tratar dos assuntos no sítio certo, essa de facto adquire amor. O verso 10 ainda prossegue a dizer: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. É mais uma vez um texto bíblico daqueles importantes, porque muitas vezes nós tentamos com pessoas que são insensatas e explicamos e a pessoa nunca mais entende. Mais fundo entra a repreensão num prudente do que 100 açoites no insensato. Não sei se você, se calhar, já se confrontou com alguém assim. Há pessoas em que nós chegamos, repreendemos a pessoa e a pessoa rapidamente toma consciência do seu erro, admite o seu erro, arrepende-se, pede perdão e, por vezes, se é necessário restituir alguma coisa, ela restitui imediatamente e profundamente arrependida com o que fez. Por outro lado, às vezes encontramos pessoas que são insensatas. A pessoa confronta com o seu erro, ele justifica-se, ele inventa desculpas, não assume a sua responsabilidade, e ainda por cima é penalizada por isso, mas mesmo assim no dia a seguir está a fazer exatamente a mesma coisa. Então é isto que o texto bíblico está a dizer: mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites, do que o castigo no insensato. Mas isto é o constatar da situação, não quer dizer que não se deva repreender o insensato ou que vamos agora deixar de repreender o que é prudente. Não, isto é o constatar, este verso 10 é o constatar da situação. O verso 11 continua: o rebelde não busca senão o mal, pois isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Este aqui é um princípio realmente que Deus mantém ainda hoje. Muitas vezes pessoas receberam bem, foi-lhes feito bem e em troca do bem eles pagam isso com o mal. E de facto a Bíblia mostra que este não é o princípio divino. Deus mostra-nos claramente que nós não devemos agir dessa maneira. Eu lembro-me de uma história real de um amigo meu que apanhou alguém na rua, um sem-abrigo, levou para casa, alimentou, lavou, deu-lhe roupa nova e o teve lá em casa, creio, 2 semanas. Ao fim dessas 2 semanas, essa pessoa, que era um sem-abrigo, puxou de uma pistola, apontou-lhe a arma à cabeça e pediu-lhe todo o dinheiro que ele tinha, ele deu-lhe todo o dinheiro e dizendo-lhe que ele poderia matá-lo ali. E ele disse: é verdade, podes matar-me aqui, mas pronto, eu sei para onde vou para junto de Deus, porque eu fiz aquilo que deveria fazer. Essa pessoa aí pagou o bem com o mal, roubou, saiu e esse amigo meu nunca mais o viu. E de facto às vezes isto acontece. Não nos deve levar a deixar de amar aqueles que são necessitados. No entanto, às vezes acontece e é necessário que nós tenhamos esta consciência por um lado. Por outro lado, a Bíblia claramente nos exorta a nós que nós não devemos fazer isso. Se pelo menos nós não fizermos, já é bom. Às vezes, se calhar você e eu já fizemos isso também. Alguém nos fez bem a nós e nós, em vez de retribuirmos com bem, se calhar fizemos-lhe mal, às vezes inocentemente, às vezes sem querer, mas se calhar já o fizemos. Se calhar você já fez mal ao seu cônjuge, se calhar você já fez mal aos seus filhos, se calhar você já fez coisas que não gostaria de ter feito. Então é necessário nós mudarmos esse comportamento. O livro de Romanos, no capítulo 12, que o apóstolo Paulo escreve, e está no Novo Testamento, ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber.
porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que grande máxima! Se nós conseguíssemos viver isto no nosso dia-a-dia, o nosso país seria completamente revolucionado. Se nós conseguíssemos pagar o bem quando as pessoas nos fazem, se nós conseguíssemos dar o bem mesmo àqueles que nos fazem mal, seria uma revolução nas mentalidades, seria uma revolução na nossa nação como nunca antes visto. O verso 14 ainda continua a dizer: com o abrir-se da represa, assim ao começar da contenda, desiste, pois antes que haja rixas. Aqui temos um conselho extremamente sábio para os relacionamentos e os conflitos. Antes que a coisa fique muito difícil de controlar, desista dessa briga, desse conflito. Trata dele o quanto antes. O verso 15 ainda diz: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Vejamos este texto bíblico. É fundamental. É na angústia, na dificuldade que se os laços estreitam. Quando alguém está a sofrer, que nós podemos criar uma amizade profunda. O homem, falto de entendimento, compromete-se ficando por fiador do seu próximo. Mais uma vez, Salomão fala aqui dos riscos de ficar por fiador. Temos de ter certamente muitas cautelas se nós aceitamos o ficar por fiador de alguém, porque infelizmente às vezes caímos nesta armadilha e depois destruímos as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Eu quero dizer que a Bíblia não condena alguém que fique por fiador, atenção, mas chama muita atenção para verificar se a pessoa tem ou não condições de assumir essa responsabilidade. O verso 19 diz: o que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta facilita a sua própria queda. O perverso do coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita o suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo da inteligência, mas os olhos do insensato vagueiam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo o direito ferir o príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por entendido. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.